Olá pessoal, muito boa tarde, bem-vindos aí a mais um fechamento de mercado. Boa tarde, Caio Toledo, tudo bem? Olá, boa tarde pessoal, boa tarde André. Vamos começar mais um fechamento de mercado. A bolsa começou o dia muito bem, até 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, chegou a estar subindo 4% e devolvendo um pouco nesse finalzinho, né? Mas por enquanto segue o que a gente comentou de manhã com vocês aí, segue a correção da tendência de baixa, segue a subida do mercado. E é aquela história que eu falo com vocês lá do elástico, o que mais subiu hoje, né, acabou sendo o que mais tinha caído nos últimos 2 meses principalmente. E vale ressaltar aí que é natural e normal, né? Então, um setor que tinha passado por uma queda muito forte, que foi siderurgia, é o setor aí que dá o maior repique, né? Então, as ações do setor chegou no melhor momento do mercado a estar subindo mais de 10%, é o caso de GBR, de CSNA e de Usiminas. Retornando um pouco junto com o mercado, mas ainda assim uma subida muito bonita, uma subida em repique, né? Para quem opera day trade foi possível participar, né? e se aproveitar disso. Para quem opera no swing trade, é bom que passe por um repique para a gente ter condição de venda novamente quando o preço chegar nas médias móveis, né? Vamos começar dando uma olhada aqui no Ibovespa, né, o que veio depois desse repique. Olha só o que a gente tem agora, né? Vamos lá? Então o Ibovespa, segunda-feira, veio para uma queda de quase 7%, se recuperou. Terça-feira subiu, devolveu no final do dia. Ontem uma bonita subida, hoje uma bonita subida. Poderia ser um pouco melhor. Aliás, deu até uma recuperadinha depois que eu saí da mesa. Deixa eu dar uma olhada no índice futuro aqui, como é que ficou, como é que tá. Recuperou um pouco, né? Ele tinha descido lá para perto dos 47.700 e agora voltou um pouquinho a subir. Muito bom. Então o Ibovespa aí, vamos lá, gráfico diário, repicando e é normal, né? O pessoal fica muito emocionado sempre que o mercado se mexe com muita força, mas é preciso ter o mesmo pé no chão que a gente tem sempre, né? Se a gente for pegar aqui uma retração de Fibonacci, esse repique aqui está chegando num ponto importante. Aliás, você pode fazer essa onda a partir daqui, eu prefiro até fazer diferente, já que essa onda aqui é muito curtinha, eu vou te dizer que... Opa, deixa eu colocar isso aqui em cima. Eu prefiro até traçar esse Fibonacci daqui, tá? Então eu ainda vejo... aliás, daqui, ó, deste topo, né? Já que isso aqui é uma onda só. Eu ainda vejo, já chegou aqui num ponto de resistência, que é 50% da retração dessa perna anterior, mas até os 50 mil pontos ele pode vir e aquela história, né? Para quem gosta de seguir tendência, quanto maior for o repique, mais alvo tem para baixo quando o mercado voltar a cair, tá? Como a tendência é de baixa, é esse o foco que a gente tem que ter, ou seja, quanto mais subir aqui nesse repique, melhor vai ser. André, pode reverter tendência? André, pode tudo. O mercado que vai dizer o que vai fazer. Mas eu, como acredito sempre na continuação da tendência, vou esperar esse mercado aqui para aqui tentar encontrar as novas vendas. Para mim, o ideal seria que amanhã já ficasse um candle de fundo, de topo, para que eu pudesse, a partir de segunda-feira, já voltar a pensar em novas vendas aí para esse mercado. Perfeito? Bom, tá visto aí. A gente, Ibovespa não tem muita mudança. O pessoal está falando da Goal também, Brian. A Goal sofreu mais que as siderúrgicas, né? Porque a Goal ainda tem aí um problema societário, então teve uma queda muito mais forte do que a GGBR, né? Que é a sua controlada. Então, Vendendo ativos e tal. Então foi natural que no momento de repique ela também repicasse com mais força, tá ok? O FPJ pede para olhar Petro 4 e Eco Rodovias. Eu faço o seguinte, Caio, eu olho o Petro 4, você prepara aí Eco Rodovias pra gente, pode ser? Fechado. Só comentar, pessoal, um pouco sobre o dia de hoje, né? O que aconteceu hoje? Primeiramente, o que aconteceu a questão asiática, acho que foi a primeira coisa que nós sabíamos no dia. China tinha fechado bem, o governo ainda anunciando medidas aí mais heterodoxas, tentando ajudar a economia, então acabou um pouco, parou, né? Não acabou um pouco sobre a questão chinesa, então as bolsas subiram. Alguns balanços na Europa, alguns PIBs vieram positivos, Espanha principalmente, então isso ajudou a Europa também a fluir. Os Estados Unidos também. Exatamente. Aí às 9h30 nós tivemos dados dos Estados Unidos, um aumento era esperado de 3,2 o PIB do segundo trimestre, veio na casa de 3,7. Então é nessa hora que o mercado veio, explodiu. Lá fora subiu, aqui também acabou subindo. O dólar acabou não sofrendo devido mais a aspectos internos, porque ontem o vice-presidente da Moody's falou
porque o Brasil está mais estabilizado no cenário político e no cenário fiscal, então até aí deu uma amenizada no âmbito político, fora a Dilma tem mais 15 dias para responder sobre a pedalada, aprovação de uma PEC no Senado que desonera um pouco mais a União, então ficou o âmbito político, acabou deixando o dólar mais calmo. No entanto, o Bovespa vinha subindo, só que nós tínhamos dados do resultado primário do governo. Todo mundo esperava algum déficit na casa de 5,2, 5,4 e veio um resultado de 7,2. Então foi essa hora que a bolsa bateu e começou a cair. Por que começou a cair, pessoal? Porque ainda estamos falando ainda de déficit primário. Todo mundo espera sempre um superávit primário, que seria um dos fundamentos do tripé econômico, isso lá em 98. Com a questão agora do déficit primário, já começa novamente aquela questão fiscal. Até que ponto vai conseguir agora fazer aquele 0,15 de fiscal, que é o que o Levy assumiu, era 1,1, passou para 0,15, e agora? Esse 0,15 será feito ou não? Por isso ficou nessa dúvida, veio um risco mais de fator interno, então a bolsa começou a devolver um pouco mais. Fora isso, somado a isso, as pessoas olhando isso, viram que o dia andou muito, a bolsa chegou a subir 5%, alguns papéis como o Petro 8%, começaram a realizar lucro, aí a BOV, né, num todo, começou a dar essa quedinha até o fim do dia. Então acho que esse vamos traçar um caminho do dia hoje do BOV, foi mais ou menos nesse sentido, fora as questões mais microeconômicas. O Grael está falando, a gente está falando que não está na hora de comprar, já está falando em venda. Na verdade, não está na hora de comprar, porque a tendência de cada 10 papéis do Ibov, 9 é de baixa no gráfico diário, né? Então, definitivamente, não é essa a hora da compra, né? Da mesma forma que semana passada não era, de que um mês atrás não era, né? André, a gente está falando de quê? Está falando de gráfico diário, operações mais longas de swing trade, tá? É claro que é possível aproveitar esse repique, sim, é possível aproveitar com operações day trade, né, que são aquelas operações que começam e terminam no mesmo dia, né? Então ontem, por exemplo, o índice, quando começou a subir, fez um padrão que a gente gosta bastante chamado de onda 3. Quem opera gráfico de 5 minutos pôde aproveitar esse padrão e ganhar com repique. O que eu não gosto é de operar contra a tendência. Então no gráfico diário eu continuo convicto de que não existe ainda um ponto, em qualquer ação aí dessas que caíram muito, pontos de reversão. Por enquanto, o que elas estão fazendo é corrigindo um pouco dessa queda. Sim, Grael, a gente quer vender, né? Mas eu só vou vender quando o mercado voltar a cair, né? Não se vende com o mercado subindo, ou eu, pelo menos, não consigo fazer isso. Tem muita gente que gosta de falar, a retração de Fibonacci dá um alvo em tanto, então já vou colocar minha ordem de venda. Não, eu espero pelo menos uma informação mínima de que o preço agora voltou a cair para pensar nessa venda, que é um candle, pelo menos, rompendo a mínima do candle anterior. Em pouquíssimos papéis a gente teve isso. Aliás, pelo contrário, hoje praticamente todos os papéis romperam a máxima do dia anterior. Então ainda não tem venda, né? A gente está falando que nessa região que o preço está chegando, a gente já começa a ficar esperto, porque a qualquer sinal a gente já pode de novo pensar em novas vendas, tá? Como eu disse, vamos pensar nisso porque o gráfico não mostra para a gente nenhum sinal de reversão. Particularmente, eu acho que esse ponto onde o Ibov fez fundo essa semana é um ponto fundamentalmente importante para que a gente, no futuro, possa pensar numa compra, tá certo? Mas o que eu acho não vale nada, tá certo? Então eu vou continuar focado na estratégia, que vem dando muito certo por sinal, de venda. Se o mercado, por acaso, eu vender alguns papéis e o mercado não fizer um novo fundo, daqui a 10, 15 pregões, aí sim a gente vai começar a pensar em compra, tá? Mas não é nem para cogitar isso no momento. É só uma impressão de que esse é um ponto de suporte muito importante para o Ibov. Então, se este fundo não for rompido, daqui a 1, 2 semanas a gente começa a mudar a cabeça e começar a ficar mais focado em compra, tá? O AI pediu para dar uma olhada em CROT 3, a gente tinha falado sobre ela hoje de manhã. Eu tinha sugerido até semana passada uma venda aqui no rompimento de 9,50, inclusive falei já para colocar o stop no break-even, ou seja, no lugar onde não tem mais perda. Por quê? Por mais que o mercado ela tivesse fraca para baixo, com o mercado em repique, em algum momento ela acaba podendo ganhar força. Ela não rompeu o fundo anterior aqui, né, de 8,38, subiu hoje, mas continua com a mesma tendência de baixa, ainda não tem sinal de reversão. Para ter sinal de reversão, a gente precisa um número mínimo entre fundo e fundo de 17 candles, o que ainda não tem. E eu falei para você olhar
Eco-Rodovias, eu ia olhar Petro, né? Mas eu acabei olhando o CROT 3. Daqui a pouco eu falo de Petro aqui também. Eu ponho Petro aqui. Então, ótimo. E continua o alvo aqui assim, 7,37, tá? Mas principalmente para a reversão de tendência, esse indicador aqui ele precisa estar a linha vermelha acima de todas as outras linhas, a linha laranja acima da linha preta, ou seja, ele precisa estar cruzado para cima. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Por exemplo, hoje a gente deu no final do dia aí compra no dólar, tá? No day trade, tá? Então olha só como é que foi. A gente pegou o momento em que o dólar começou a subir com essas linhas cruzando, tá? Então linha vermelha em cima de linha laranja, em cima de linha preta, a saída parcial naquela no 69, ela chegou até a bater aqui um pouco acima disso, tá? Então o que a gente precisa para começar a enxergar uma reversão de tendência em CROT é exatamente essa configuração de difusor, que é o MACD com mais uma média móvel, né? Uma coisa bem simples que todo mundo, provavelmente quem gosta de análise técnica já estudou, e a gente não tem essa condição ainda em CROT 3, tá? Pelo contrário, o difusor ou o MACD está puxando fortemente para baixo, ele não acha ainda que vai ter uma reversão. Então continua a estratégia, vendido com stop já acima dos 9,51 para não vale a pena ficar na operação. Quer dar uma olhada em Petro? Desculpa. Em Petro, põe na tela, por favor, Luquinhas. Foi? Valeu. Bom, pessoal, Petro desenvolveu um dia de alta muito aí devido à questão do petróleo, subiu hoje, chegou a subir 10%. Então a Petro acabou respondendo a isso. O dólar caindo também acaba sendo algo bom para a empresa, lembrando que o endividamento da empresa é em dólar, mas graficamente é o que nos mostra hoje, é um respiro após bater naquele 8 bola, que era um fundo muito importante, né? Se pegar até o candle da segunda-feira foi um candle abaixo do 8, porém essa semana já está trabalhando em alta. O que me chama a atenção foi que ele ficou muito tempo ali no 8,17, 8,17, 8,17 aqui e hoje superou e foi embora, tá? Dá para comprar Petro? Acho que para amanhã, vamos marcar aqui, olha, esse 8,85. Esperar esse pontinho aqui, para mim já vale uma comprinha amanhã. O mercado subiu, deu uma lateralizada e depois se romper aqui, na minha percepção, pode voltar a andar um pouco mais. Mas isso quer dizer que agora a Petro compra mudou a tendência? Não, não mudou a tendência. Mas vocês acham que deve vender de novo? Não, também não acho que deve vender de novo. Eu estou esperando agora que o mercado faça algo como esse movimento aqui, ó. Ele suba mais um pouco até esse 9,50, tá? Depois aqui ele faça algum recuo, pode ser até essa região de 8 aqui, vamos colocar novamente. E depois daqui ele suba. Se ele fizer esse caminho, aí bacana. Reversão de tendência, pivôzinho de alta, próximo a um suporte diário forte. Aí sim eu acho que mudou a cara de Petro. Enquanto o gráfico não realizar esse movimento, não precisa ser aqui esse fundo, tá? Pode ser mais para cima. Eu ainda acho que a tendência da Petro é de baixo. Então quando tiver... isso aí que para mim é começando uma correção de todo o movimento de queda, tá? Então eu acho que não é pra gente ficar tão otimista assim. Agora é compra todo dia, abriu o pregão, compra. Isso aqui vai voar. Não tem nem fundamentos para isso e graficamente também ainda é muito cedo pra gente falar em reversão da tendência. Então, muita atenção. Beleza, vamos lá. O Dri Contábil está perguntando de CSNA. Hoje mais um dia de forte alta, chegando aqui na primeira resistência, que é a média móvel. De certa forma, se a gente for pegar a retração de Fibonacci, né, perto do que ela caiu, para ela repicar entre 50% e 61%, só dessa onda de queda, ela ainda tem que subir um pouco mais. Então, passando desses 3,45, as próximas resistências são 3,67 e 3,88. É aqui que a gente precisa ficar atento, porque se tiver sinalização de venda, a gente volta a pensar em venda do papel, tá ok? Por enquanto, ele subindo em contra-tendência, repicando toda essa queda que saiu dos 9 até os 3, sem tomar ar, né? É engraçado que a gente teve aqui, ó, a R$6, 2 bons candles em CSNA. Depois foi queda direta. A gente nunca mais teve uma recuperação tão forte em 2 dias seguidos como tivemos agora, né? Vamos ver como é que ela vai se comportar aqui nessa região para ver se vai valer a pena. De mudança da tendência, ainda agora não. É compra, tem que tomar muito. Não quer dizer que a gente está pessimista também, isso aqui não é um velório, mas tem que ficar atentos, porque nós estamos começando um processo de repique que nós não sabemos até que ponto isso de fato vai ocorrer. Então, para fazer a reversão de tendência, falta um outro fundo ali, alguma coisa para a gente poder falar, bom, agora a tendência reverteu e agora é compra, vamos comprar. Então, acho que é muito cuidado. O day trade hoje, acho que o dia foi ótimo. Na semana, particularmente, foi um dos melhores dias de day trade, porque tudo estava de lado, rompendo pivôs, então deu bons gains.
Mas acho que tem que tomar muito cuidado. A gente falar em reversão da tendência, agora é para cima, agora é 60 mil pontos de Ibov. O vendido perguntando o porquê dos 17 candles, né? E sempre tem um porquê, porque depois que uma estratégia está pronta, ela pode até parecer muito simples, né? Tem gente que olha para o meu gráfico, cara, esse cara trabalha com a média móvel, o MACD, que é alguma coisa muito simples. Mas o desenvolvimento da estratégia é algo complexo, né? Eu gosto muito do número Φ ao cubo, aprendi isso lá quando comecei a estudar análise técnica em 2007. E aí eu achava a teoria de Dow muito subjetiva, né? Porque tinha pivôs que eram de ondas muito pequenas, que às vezes eu contabilizava, às vezes eu não contabilizava. E eu falei, cara, a gente precisa arrumar um jeito de ter um tamanho de onda mínima, porque se for menor do que esse tamanho de onda, né? De fundo a fundo, de topo a topo, eu vou passar a desconsiderar essa onda e vou traçar como se fosse uma onda só. E aí que veio, bom, então vou partir do menor referência que tem, que é 1. Não dá pra gente ver tendência com um candle, nem com 4, que seria 1 vezes Φ ao cubo, né? 4,236. E aí você multiplica 4 de novo por Φ ao cubo, você tem 17, tá? Então entre fundo e fundo, entre topo e topo, é sempre importante ter esse número mínimo de velas para eu considerar a onda. Ou seja, um ativo que fez fundo hoje, a gente só começa a pensar em reversão de tendência daqui a 17 candles, tá ok? Se for um gráfico diário, seria daqui a 17 pregões. Se for um gráfico semanal, daqui a 17 semanas. Se for um gráfico de 5 minutos, daqui a 17 candles de 5 minutos, tá? Então é isso, tá? É por isso que ainda vai passar muita água debaixo da ponte antes da gente falar aqui de reversão de tendência com vocês, tá? Vamos lá. Braskem subiu muito, o Leandro pergunta. Você quer dar uma olhada em Braskem aí? Você tem ela aí? Tá vendo? SUSB, KM. Ficou faltando eu olhar a Eco Rodovias, vai ser a próxima. Braskem, acho que tá uma zona que pode ter alguma reversão, mas eu preciso ver a superação desse pontinho aqui, olha. O difícil é que se romper agora, né, cara, não tem nem onde colocar stop, né? Mas, bom, o que eu gosto aqui é que teve um fundo e aqui é o segundo fundo, então isso aqui me deixa um cenário mais de otimismo, tá? Para poder fazer uma compra. Mas eu preciso esperar esse pontinho aqui, 14,06, 14,04, vamos colocar aqui. Aqui sim eu faria uma compra. Isso aqui é o gráfico diário, então eu esperaria romper, marcaria a máxima, aí depois superou essa máxima eu compraria para não ter alguns rompimentos falsos. E não, a gente pode ter a impressão que rompeu, sair comprando, na verdade aquele rompimento no diário foi falso e depois volta tudo para dentro. Aí não vale a pena, né? Então acho o Braskem tá com uma sinalização positiva, mas ainda preciso ver a superação aqui do 14,04 para poder pensar em alguma comprinha. Beleza, bom, Eco Rodovias, se puder colocar meu gráfico aqui agora, também veio uma onda de baixa muito forte, né? Deixou boas sinalizações aqui, né? Olha só, para quem gosta de padrões de candlestick, né? Que vai se deliciar com isso aqui. Aqui a gente tem que a gente chama de Arami, que é uma mulher grávida de alta. É até discutível, né? Porque geralmente esse candle aqui está mais no meio desse candle anterior, mas de qualquer forma eu não acho que no mercado 2 e 2 é sempre igual a 4, pode ser igual a 4,236 também, que é Φ ao cubo. Então eu achei que esse era importante e depois desse padrão o mercado corrigiu. Aqui a gente tem depois uma forte queda, o mercado deixa o martelo e corrigiu. E aqui a gente tem um padrão de candlestick que vou pedir para vocês, tem um pouco de delay, né? Mas fala aí para mim qual que é esse padrão que tem aqui. Vamos ver se chega aí, vamos ver se tem alguém que vai acertar aí. Esse padrão se chama engolfo de alta, né? Que também geralmente marca o fundo de uma perna de queda, né? E aí o mercado subiu, bateu na média, tá? Esse é o ponto de resistência. Quando a gente falou de novas vendas, é exatamente algo parecido com isso, tá? Então hoje você já teve um candle de indecisão, o que você pode esperar aqui é ou o rompimento dessa mínima para pensar na próxima venda, ou um pivô do gráfico de 60 minutos, que é o que eu gosto de esperar, tá? Então, para a Eco Rodovias já chegou num ponto de bastante dificuldade. Ah, André, estou comprado, será que vai parar aí, né? Às vezes as pessoas perguntam, você acha que a Eco Rodovias vai a 8? Cara, não tem como alguém fazer ideia de se vai a 8 ou se vai a 6 primeiro, né? Isso não dá para perguntar para analista. Analista gerencia risco, né? Quem sabe dessas coisas é quem prevê futuro. Não dá para saber, tá certo? Mas geralmente é nessa média aqui, é entre essas médias que o preço encontra dificuldade e volta a cair, né?
É só olhar para a Recorodovias, depois que ela passou para baixo da média, todas as vezes que ela subiu, ela bateu na média laranja e desceu, tá? Então eu prefiro, como eu não tenho poder de prever o futuro, eu prefiro acreditar na tendência. É aqui que você tem que ficar atento se está comprado e atento se quer vender, tá? É aqui que pode ter aí uma boa operação. Agora perguntaram a das médias móveis que eu utilizo, essa roxa é uma média móvel de 17 períodos exponencial, pelo mesmo motivo, né? 1 vezes φ ao cubo é 17, e essa média laranja é de 72 períodos. 17 vezes φ ao cubo, adivinha quanto que dá, né? 72. Então essas referências todas têm a ver com φ ao cubo, a divisão de tempos gráficos, né? É tudo com esse número aí. Eu acho importante explicar para vocês que não foi feito de qualquer forma, é bem pensado, né? Então meus professores na época foram o Igor e Bo Williams, e eu sigo até hoje usando aí. A gente opera diferente, né? Mas usa as referências próximas aí que usava aí há 10 anos atrás, né? Boa. Vamos lá, você quer olhar alguma coisa aí? Então perguntaram aqui sobre bancos, o que a gente acha de bancos. Eu acho que... Põe na minha tela, por favor. Pessoal, acho que, primeiramente falar de YouTube, tá? A primeira coisa que me chamou a atenção foi que nós perdemos semana passada e essa semana, 2 fundos muito importantes. Então isso aqui me deixou, olha os bancos perdendo fundo no semanal, isso aqui vai ficar feio, vai complicar o negócio. Porém, com essa semana queda de segunda-feira, recuperação de ontem e hoje, já temos um engolfo de alta fazendo próxima região de suporte. Mas agora é compra? Não. Para ser compra, pessoal, eu preciso ter a superação de 28,73 no semanal, tá? Para pensar, isso aqui foi falso. Esse rompimento foi falso, só que o mercado vai começar agora a fazer um movimento de alta. Então, para pensar em alguma comprinha, eu tenho que esperar pelo menos a superação aqui de 28,79. Então quer dizer que bancos amanhã vai cair? Não, também não sei se amanhã vai cair ou se vai subir. Eu sei que hoje ainda tem 2 questões interferindo sobre bancos. A primeira é a questão que todo Ibovespa puxou, e como o banco tem peso também, eles acabam puxando. A segunda coisa que tem impactado bancos aí é a questão do CSLL, ainda aquela discussão, vai ser 15, 17, 20 ou 23, a Gleisi Hoffmann queria 23%, parece que isso aí caiu, parece que ontem já foi aprovado informalmente que será 20%, mas ainda está essa questão aí, 20, 23, alguns falaram em 17, então cada vez essas medidas estão também auxiliando os bancos a subirem. O outro que eu queria mostrar é o Banco do Brasil, põe na minha tela de novo, por favor. Boa, perdeu também, pessoal, um ombro, cabeça a ombro, perdeu uma linha aqui de suporte importante, que é essa linha vermelha, tocou numa região de suporte aqui embaixo muito importante. Então, outro que eu também preciso ver a superação para pensar em alguma compra é Banco do Brasil, eu preciso ver algo acima desse 19,73 para pensar em alguma compra, tá bom? Então, tem pontos bons, eu acho que é a monitorar, mas para todos os papéis, eu tô querendo olhar o semanal e eu ver semana que vem. Acho que a semana foi uma semana que dá para balizar bons trades, mas para ter certeza se vale a pena entrar ou não, se o negócio está começando a ficar melhor, mais otimista, acho que só segunda-feira que vem. Perfeito. Muita gente pedindo para a gente analisar Vale, e só para vocês não ficarem sem esse feedback aí, né? A Vale está em período de silêncio por conta de uma emissão de debêntures, né? E aí chega para a gente, quando você tem isso, e a corretora que você está participando da emissão, o que a gente chama de período de silêncio, tá? Então, até a emissão dessas debêntures, a gente não pode comentar nada, analisar Vale, sugerir compra ou venda. Então, a gente, infelizmente, não pode falar de Vale, tá ok? Mas tem um pedido aí de Valide, que é uma ação que pouca gente pede. Eu queria dar uma mostrada nela aqui, se puder colocar o gráfico aqui, gente. Ela é uma daquelas ali que a gente já começa a olhar com os bons olhos, né? Então, Valide, durante muito tempo esteve acima das médias, durante muito tempo sempre a gente olhou com ela focado na compra, e agora ela caiu forte e está retornando aqui às médias, né? O difusor já está gritando que agora é venda, agora é venda. É aqui nessa região, quando ela der o primeiro ponto, ou a primeira sinal de venda, como por exemplo um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos, a gente já pode pensar em venda em Valide, perfeito? Caio, acabou o tempo. Acabou o tempo. Então, a gente tem aí até às 5 para entregar pro pessoal da equipe trader, né? E tá acabando o tempo, mas agradecemos a presença de todos aí. Amanhã a gente está de volta, né, Caio? Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira, na Arena Investidor, o dia inteiro também estamos lá. Exatamente. Então quem
Para quem quer companhia durante todo o pregão, eu estou lá praticamente todo dia, passando minhas operações e as minhas impressões de mercado. Para quem gosta de trade mesmo, do day trade, de swing trade, de investimento, o Caio também está lá na sala do pregão ao vivo. Fica o convite para vocês, amanhã, nesse site aqui, né? No site da XP, xpi.com.br, na capa do site tem uma foto nossa. Clica lá que vocês vão participar aí com a gente, perfeito? Exatamente. A gente comenta todos os dados, a gente fica monitorando como tem dado, informação. A gente faz trades também lá, tem diversas salas. Então a gente já convida a todos para entrarem lá no nosso Arena do Investidor. Legal. Ok? Só mais um recado, se puder colocar na minha tela de novo, quem deseja investir com a gente também, aproveita para fazer um pré-cadastro aqui na XP, coloca aqui na página que vocês estão, né, que é onde tem o chat e a câmera aqui, coloca aqui os dados, nome, e-mail, CPF, telefone, a gente entra em contato para ajudar vocês na abertura de conta, perfeito? Pessoal, muito boa tarde, amanhã a gente está de volta em mais um fechamento de mercado, abraço e até lá, bons trades amanhã a todos. Exatamente, valeu pessoal, tchau, tchau. Tchau.